Nós vamos conversar com a secretária, a nova secretária de Estado da Saúde, Carmen Zanotto, que gentilmente nos atende ao vivo aqui no SCC-SBT. Deputada Carmen Zanotto, que agora assume a Secretaria de Estado da Saúde no pior momento da pandemia. Bom, ontem eu pude acompanhar um trechinho da fala da deputada aos nossos colegas da Rádio Clube. Pude entender que para a deputada, de fato, é uma missão esta nova oportunidade, mas o que o povo catarinense quer saber é o seguinte: o que o povo está se perguntando agora, deputada, é o que muda daqui para frente? Porque a governadora interina vem falando de tratamento precoce, a gente sabe que ela é contra restrições, questionou inclusive algumas medidas do antigo secretário do governo, Carlos Moisés. Para a gente começar esclarecendo para o cidadão catarinense o que vai mudar a partir de agora. Porque se houve uma mudança, não é mesmo, deputada secretária? Se houve uma mudança é porque existia o interesse de que algo fosse modificado, senão permanecia com quem estava lá. O que vai mudar? Bom dia, secretária. Bom dia, Fernando, bom dia a todos que estão nos acompanhando. Primeiro, concordo absolutamente contigo, nós temos falado muito sobre isso, em especial neste último ano, nós estamos vivendo a maior crise sanitária do mundo, e não é diferente no nosso país e no nosso estado, em especial neste início de 2021, com a variante do Covid-19, levando mais pessoas aos internamentos hospitalares, a população mais jovem, inclusive, necessitando de respiradores, e Santa Catarina, assim como os estados também, né, com pacientes aguardando nas UPAs, nos centros de triagem e nos hospitais de pequeno porte uma vaga de UTI. Eu fui convidada, e esse foi o terceiro convite que recebi, estou indo como enfermeira, como uma mulher que, durante sua carreira e sua vida profissional, sempre procurou ajudar as pessoas, e é com esse intuito que eu agradeci o convite da governadora em exercício para ajudar. Não existe você dizer que esta pandemia não está nos ensinando todos os dias. Todos os dias está nos ensinando, e todos os dias a gente precisa enfrentar os desafios. Nós precisamos realmente, nessa missão deste período que eu deverei estar à frente da Secretaria de Estado da Saúde, levar minha experiência, além de enfermeira, de gestora, que já fui, a experiência do parlamento e de mais de um ano de debates de enfrentamento a essa pandemia. Nós precisamos ampliar a vacinação, ou seja, aumentar a cobertura vacinal. Nós estamos com municípios catarinenses com quase 90%, algumas faixas etárias chega a passar de 100%, e outros municípios que a gente precisa saber por que nós não conseguimos vacinar aquela população. É porque ela não reside naquele município, porque a gente tem algum cálculo diferenciado. Então, intensificar de todas as formas a cobertura vacinal para o enfrentamento desta pandemia. Precisamos buscar e ampliar mais leitos, e também esse debate que está acontecendo, não só em Santa Catarina, acontece no país como um todo, e aqui no parlamento não é diferente. Nós precisamos compreender que esta variante ela é mais agressiva, portanto, a gente precisa, todos nós unidos, compreender a importância do uso da máscara. Eu estou sem máscara porque eu estou num plenário aqui do anexo 2 da Câmara, sozinha neste momento, porque em todas as reuniões a gente participa, quando a gente compartilha a bancada, a gente participa utilizando, inclusive na fala, a máscara. Então, nós precisamos utilizar a máscara em todos os ambientes, precisamos respeitar o distanciamento entre um e outro, os cuidados básicos, eles continuam sendo fundamentais, que é a lavagem frequente das mãos, o uso do álcool gel. Quando a gente fala em fechamento de serviços, a gente precisa lembrar que nós não basta fechar se nós cometemos equívocos dentro das nossas casas e dentro do ambiente social, que são as festas clandestinas, as festas de aniversário, em que a gente fica muito próximo um do outro, e com isso colocando em risco os familiares e a nossa população como um todo. Então, é com esse propósito de ajudar a fazer mais por Santa Catarina que eu estou indo. Muito bom, muito bom. Estamos conversando aqui com a nova secretária de Estado da Saúde, deputada Carmen Zanotto, reconhecida pelo trabalho à frente da saúde, já foi, inclusive, já ocupou esse cargo no governo do Estado.
Outro ponto positivo a ser destacado aqui, nos últimos anos, a deputada foi convidada 3 vezes, não só pela governadora interina, mas também pelo próprio governador Carlos Moisés para assumir a secretaria. Isso já deixa o povo catarinense um pouco mais confiante com relação a essa troca. Mas a gente precisa destacar o seguinte: estamos, como a senhora bem colocou, no pior momento da pandemia. É necessário mudar estratégias, secretária? Ou, neste momento, seria mais seguro manter com o que já está aí? Nós precisamos ampliar as estratégias. Nós estamos vivendo um ano e alguns meses já desta pandemia. E ela nos ensinou muito, muito. Quando a gente fala de quando você tiver sinais e sintomas, não aguarde. Procure uma unidade de saúde, procure o centro de triagem de síndromes respiratórias mais próximo da sua casa. Isso significa, não aguarde, não espere seu quadro clínico complicar para você procurar e ter o diagnóstico e a orientação médica e a conduta do médico que está lhe atendendo. Por que isso é importante? Porque lá no começo da pandemia, né, quando se dizia fique em casa, o ficar em casa passou a ser compreendido como não saia de casa, não procure auxílio dos profissionais da área da saúde. Quando você tem um diagnóstico positivo, não basta você ir para casa e continuar convivendo no ambiente familiar da mesma forma que você estava vivendo naquele ambiente antes de ser positivo. Você precisa se isolar, você precisa ficar sempre que possível, aonde for possível, porque a gente precisa também compreender as limitações das condições socioeconômicas da nossa população como um todo, mas se tem uma peça daquela casa que você poderá ficar e não compartilhar os ambientes com os demais, não fazer as refeições com os demais, isso é muito importante. Isso evita que você, que está positivo, e se mais ninguém daquela casa teve sinais e sintomas, ou que está negativo ainda, graças a Deus, que ele não passe a ser um positivo, porque a gente nunca sabe. Eu posso ser um positivo com os sinais e sintomas, mas eu posso estar transmitindo para um familiar que pode ter sinais e sintomas e complicações graves. Então, em momento de pandemia, o que a gente precisa é implementar as ações. E eu reconheço todo o esforço realizado até aqui pelo conjunto dos trabalhadores da área da saúde, que estão absolutamente estressados, dos gestores de saúde, só unidos, gente. Eu acho que não é momento da gente, e isso não vai acontecer, quem conhece o perfil da enfermeira, da gestora e desta parlamentar sabe que o meu perfil é de construir caminhos e não é de destruir pontes. Secretária, eu preciso me aprofundar um pouco mais nessas questões de estratégias aí de enfrentamento à pandemia, porque a gente está vivendo aí no último ano uma série de decisões, um prefeito diz uma coisa, o governador fala outra, o governador chega a assinar decreto durante a noite, o cidadão foi dormir com uma regra, acorda com outra, e está todo mundo confuso. A gente aqui na televisão recebe perguntas diariamente do que está acontecendo, do que vai acontecer, porque isso interfere, quem vai pegar ônibus, quem vai sair para trabalhar, se a criança vai ter creche para ficar. Então eu preciso me aprofundar nisso, viu, secretária? Até te peço desculpa pela insistência, mas eu sei que a senhora, com a experiência que tem, vai entender sobre esses questionamentos. A gente quer saber o seguinte agora, secretária. Você já vem acompanhando, eu lembro aqui quando a gente repercutiu, né, a participação sua, até mesmo no governo federal, o ministro Mandetta, quando saiu do governo, citou a senhora pelo bom desempenho. Agora, com toda essa experiência, no momento em que a senhora recebe o convite e aceita, já tem nas mangas algumas medidas que precisam ser colocadas em prática de forma imediatamente. Eu gostaria que a senhora antecipasse para a gente aqui o que a senhora vai fazer agora, quais serão os primeiros passos, as primeiras medidas. Bom, primeiro eu preciso do ato formal. O secretário deste momento da Secretaria de Estado da Saúde é o Dr. André. Nós não temos o ato oficial ainda, que deverá sair no dia de hoje ou amanhã. Eu vou sentar com o Dr. André, que é o secretário de Estado da Saúde. A transição será muito tranquila de minha parte e as ações, eu repito, nós só vamos enfrentar essa pandemia com o maior número possível de vacinas. Nós só vamos enfrentar essa pandemia
se as pessoas que precisam fazer a segunda dose realmente compareçam aos postos de vacina. Então, nós temos que massificar a importância da vacina. Sem sombra de dúvidas, é assim que nós vamos estar protegendo a nossa população. Esse é um debate, inclusive, que está acontecendo neste momento, aqui na Câmara Federal, com a participação do novo ministro, doutor Marcelo, que também tem uma preocupação muito grande na condição de médico com relação aos cuidados básicos. Se nós lembrarmos de fazer os cuidados básicos, e nós vamos ter que trabalhar isso através de campanhas, mostrando que o uso necessário, sim, para autoproteção e para proteger o que está próximo, é muito importante, a gente precisa compreender isso. Nós estamos com uma variante que ela está sendo muito mais agressiva do que foi no ano passado. Esta variante está levando jovens para internamentos hospitalares. Então, nós precisamos agir rapidamente na compreensão individual para a gente ter a compreensão coletiva da importância do uso da máscara e do respeito ao distanciamento. Com relação ao comércio, não adianta nós fecharmos o comércio se o transporte urbano continuar sobrecarregado. Não adianta nós fecharmos o comércio se nós não compreendermos que não pode acontecer a festa clandestina. Então, para você fechar uma cidade, o conhecido lockdown, você pode ter medidas restritivas necessárias e pontuais, e você não necessariamente precisa fechar um estado como um todo ou toda uma região. Isso tudo vai depender, porque quando você fecha para organizar os serviços. E os serviços de saúde estão organizados e nós precisamos ainda ampliar mais esse serviço de saúde. E, repito, ampliar mais é buscar garantir, inclusive, que esse total de 370, 380, 350, e já passamos de 400 pessoas aguardando uma vaga de UTI, isso reduza significativamente. Todos os catarinenses estão sendo atendidos e socorridos. Mas é diferente você atender um paciente numa UPA, num hospital de pequeno porte, no respirador, e conseguir garantir acesso. Então, tem hospitais em Santa Catarina que, para abrir, uns precisam de recursos humanos e outros precisam de equipamentos. E a gente precisa dar continuidade nessas ações e disponibilizar mais leitos de UTI. Muito bom. Secretária, está muito boa a nossa conversa aqui, a produção já pede para que eu acelere um pouquinho, mas ainda tem alguns questionamentos que vou fazer de forma rápida para a secretária, que é a nova secretária de Saúde. Com relação, secretária, à meta de vacinação, eu acompanhei a sua fala na Rádio Clube, aproveitar 100% das doses, o que significa isso? Vacinar o máximo de pessoas com o lote que chega e esperar a segunda dose que chegue futuramente, é isso, secretária? E qual é a meta de vacinação? Exatamente. Eu levei três semanas depois que a gente retomou os trabalhos de forma oficial, porque no mês de janeiro a gente trabalhou de forma informal. Eu vim a Brasília durante 3 semanas, inclusive acompanhando e buscando alternativas para o estado do Amazonas, o Baixo Pará, para que a gente pudesse, com mais segurança das doses da Fiocruz e do Instituto Butantan, não ficar segurando 50% das doses para o D2, que era a segunda aplicação. Lembrando que o que ficou para a segunda aplicação são as doses do Instituto Butantan, que o período de aplicação é de 2 a 4 semanas. A da Fiocruz, como é um período mais longo, de até 90 a 120 dias, elas foram aplicadas em 100%. Quando você consegue ter uma rotina, e graças a Deus, depois de uma audiência pública da nossa comissão externa, os lotes 8, 9 e 10 passaram a ser aplicados 100%. Municípios que nós estamos com cobertura da população de mais de 90%, que está insuficiente, ou seja, com 70%, com 68%. Nós vamos buscar, os agentes comunitários de saúde podem nos ajudar e devem nos ajudar na busca ativa. Se não tivermos aquele paciente para ser vacinado, aquele idoso, a gente tem que disponibilizar aquela vacina para as outras faixas etárias. E com isso a gente pode, então, ter uma cobertura vacinal maior. Santa Catarina tem expertise, tem conhecimento, tem trabalhadores qualificados em todos os setores, na Secretaria de Estado da Saúde, nas secretarias municipais de saúde. E eu tenho muita confiança que juntos a gente vai poder ampliar a cobertura vacinal. Secretária, a Secretaria de Estado da Saúde estava trazendo um cronograma para vacinar as 4 primeiras etapas até o final de maio. 2.800.000 doses
que seriam enviadas pelo governo federal. Esse cronograma se mantém ou será ainda maior? Não, todo o cronograma ele é desenhado em números de doses pelo governo federal. Tem uma discussão de Santa Catarina que é um quantitativo de doses que teria ido em número insuficiente em função do cadastro do número de trabalhadores que nós temos na área da saúde. Isso a gente já vinha discutindo, a gente vai continuar discutindo e vai levar para Santa Catarina o quantitativo que é de direito de Santa Catarina e que não foi em função das bases de dados. Para isso, o Ministério, o PNI, o Programa Nacional de Imunização, está pedindo, então, os dados claros do Estado, que o Estado já está providenciando, para fazer a reposição das doses que nós não recebemos. Mas é muito importante que a gente fortaleça a vacinação. Lembrando que logo também começa a vacina da gripe, da influenza H1N1. E nós vamos precisar, inclusive, talvez, fazer um chamamento que é chamar os profissionais da área da saúde, que não estão mais na ativa, mas que têm expertise, que possam estar ajudando aqueles que estão na ativa, porque daqui a pouco os trabalhadores que estão na linha de frente vacinando, eles poderão estar também estafados e cansados. E vai aumentar, inclusive, as suas atividades, as suas tarefas, em função também que nós precisamos vacinar no sul do país, em especial da vacina da gripe, como a gente sempre teve a rotina no nosso país, em especial no sul do país. Senhores, assim a gente acompanhou as primeiras falas da nova secretária de Estado da Saúde, Carmen Zanotto, deputada federal, experiente na gestão da saúde pública, já ocupou esse cargo, está chegando com novas ideias, ampliando vacinação. Esta é a principal estratégia apresentada por ela mesma para a gente aqui. Secretária, muito obrigado por nos atender. O que a gente deseja aqui do SBT é muita sorte para a senhora, porque a sorte do trabalho da senhora representa saúde e vida para os catarinenses. Então, conte sempre com a gente, sempre à disposição. Qualquer nova informação, o que a senhora decidir, que precise ser avisado de forma rápida aos catarinenses, pode ligar para a gente aqui. Essa informação é sempre importante e esse é o nosso trabalho aqui, ouvir e esclarecer. Bom trabalho, secretária. Muito obrigada e fiquem todos com Deus e vamos todos nos cuidar. Nova secretária de Saúde conversando com a gente ao vivo aqui no SCC Meio Dia, Carmen Zanotto. E aí, será que muda? Ficou claro. A secretária não quer saber de lockdown, não. Ficou claro no que ela disse ali. Tem que restringir enquanto está acontecendo baladinha por aí. Ampliação da vacinação, outro ponto forte destacado pela nova secretária de Saúde. Vamos acompanhar o que vem por aí.